E aí, galera, paz pra quem é de paz, sucesso pra quem é de sucesso. Seja bem-vinda, Fabiana Cunha, Ana Flávia, Fabiana Saraiva, Tiane. Sejam bem-vindas. Avisa a galera aí que a live já começou. Renata Torres. Diego Almeida, primeira vez, Diego. Seja bem-vindo, Diego. Jorcelene Cardoso, seja bem-vinda. Karina Santiago. Ingrid Rocha, seja bem-vindo. Tem mais alguém aí além do Diego que é a primeira vez que está aí? Tem mais alguém aí que é a primeira vez que está chegando aí na live? Alex Lucas, Maria Adriana. Boa noite, boa noite. Vai ficar gravado. Sempre fica, tá, gente? Verdade. Para mim também parece que faz uma eternidade. Quando eu falo que eu estava ansioso para poder falar com vocês, não é brincadeira. Parece que faz muito tempo que a gente esteve aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Apesar de nós estarmos sempre em contato, tem bastante pessoas que estão aqui que são meus alunos. Tem outras pessoas que a gente já conversou, estávamos conversando há pouco tempo, mas mesmo assim a gente sente falta desse espaço onde a gente pode estar todo mundo junto. O poder da comunidade, de todos reunidos em prol de um mesmo objetivo, faz toda a diferença, né? Seja bem-vinda, Patrícia Alves. A Ana disse que espera a semana inteira. Então é isso aí, gente. Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu já ir dando os meus avisos aqui. Glória a Deus. Que bom que a gente tem conseguido ajudar vocês. Deixa eu abaixar um pouco minha música aqui. Então você que está chegando agora aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Fique à vontade. Você que está chegando pela primeira vez, a dinâmica é bem simples. Você pergunta e eu respondo. Só tem um grande problema, eu adoro falar. E acaba que muitas das vezes eu falo mais do que vocês perguntam. E eu fico muito satisfeito, tá, pela presença de cada um de vocês. Para quem não sabe, para quem está aqui e não faz parte de nenhum das programações que a gente faz, você nem é meu aluno, você nem foi atendido por mim, você não faz parte dos grupos do WhatsApp. E às vezes você é algum seguidor que eu tenho no Instagram, ou às vezes nem isso. A gente está fazendo parte aqui. Essa é mais uma das programações do Casamento Sem Crise. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, nós estamos aqui para estar ensinando vocês a respeito de estratégias para restauração de casamento, tá? Júnior, eu não faço parte, eu não sei nem como que eu cheguei até aqui, mas eu tenho interesse a respeito do assunto. Então é muito simples, só para começar. Você começa pelo começo e o começo está lá no WhatsApp. A gente tem vários grupos de WhatsApp e você pode estar integrando dentro de algum desses grupos de livre e espontânea vontade, entrando ali pelo link que tem na bio aqui do Instagram. Se você estiver assistindo pelo Facebook, aí no Facebook também tem o link para que você possa estar ingressando aí nos grupos do WhatsApp, tá? Ali nos grupos do WhatsApp a gente está mandando mensagens ali corriqueiramente e
Você também vai ganhar ali um curso gratuito, um curso rápido a respeito de crise em casamentos. E depois, ali você tem um leque de oportunidades onde a gente pode estar se utilizando aí das possibilidades que a gente abre ali em todo o trabalho, em todo o desenvolvimento do Casamento Sem Crise. Desde o blog do Casamento Sem Crise, desde das perguntas e respostas que a gente faz aos sábados, a live que a gente faz na segunda, o pessoal que quer ir mais fundo e que resolve se tornar meu aluno e entrar no curso do Casamento Sem Crise, o curso intensivo. E as pessoas que elas preferem fazer atendimentos individuais também. Então, tem para todo gosto, né? Aqui as pessoas elas são atendidas conforme a sua necessidade. Tem pessoas que elas só querem chegar e ficar ali devagarzinho, vendo o que está acontecendo, será que isso é real, será que isso é enrolação, é mais alguém querendo tirar o dinheiro do povo, né? E às vezes a pessoa ela vai até que ela ganhe confiança. Então você pode ficar, tá? Júnior, eu não quero restaurar meu casamento, mas eu adoro a respeito desses assuntos. Você comunica questões de evangelho, você comunica questões de família, você comunica questões de filosofia, de psicologia, e eu gosto desses assuntos e eu quero ficar por aqui, então você pode ficar por aqui também, tá? Você não é obrigado a restaurar o seu casamento porque você está aqui. E isso é uma das grandes vertentes que a gente precisa trazer, porque muitas das vezes é isso que acontece, tá? Por mais que a gente fale a respeito de restauração de casamento, acaba que eu sou um profissional da saúde, em outras palavras, né? E às vezes as pessoas elas chegam e elas não querem restaurar o casamento. Às vezes as pessoas elas chegam para fazer um atendimento comigo que elas falam, Júnior, eu não quero restaurar o meu casamento, mas eu quero ficar bem. Entendeu? Eu estou vivendo uma depressão, eu estou ansioso por causa da situação que eu estou vivendo e eu quero que você me ajude a passar por esse momento. E a gente começa a trabalhar em cima disso. Tá? Então, não existe uma obrigação com relação a nada aqui. Aqui você é totalmente livre para fazer aquilo que você quer fazer. Se você quer simplesmente acompanhar de longe, acompanhe de longe. Se você quer participar ativamente, se você quer ser meu aluno, seja meu aluno. Qualquer um pode ser meu aluno. E uma das coisas que eu sempre falo para vocês é a questão dessa possibilidade, né? Às vezes as pessoas elas falam para mim, Júnior, mas tipo assim, eu fiz o curso e tipo, eu nunca vi nada igual. E a grande verdade é que eu entrego muito mais do que aquilo que você paga no curso. E as pessoas elas falam assim, nossa, mas depois que eu fiz eu percebi o quanto que é barato diante de tudo aquilo que eu aprendi. E a grande pegada, a grande sacada do negócio é essa. Esse curso, ele é feito para pessoas que precisam, tá? Esse curso é feito para pessoas que precisam, não para pessoas que simplesmente querem. É por isso que existe um diferencial. Quem trabalha comigo já há algum tempo percebe que eu trabalho a nível de pessoas de comprometimento. Então eu trabalho com pessoas a nível de comprometimento. Então eu tenho muita coisa gratuita para quem quiser simplesmente chegar e se envolver comigo. Só que tem coisas que eu só vou gastar meu tempo, eu só vou gastar minha energia com pessoas que estão comprometidas. Você está entendendo? Tem pessoas que elas chegam e elas querem ficar me testando para ver se ela vai ou não vai. Eu falo, se você não está interessado, eu é que não vou estar. Tipo assim, eu tenho centenas de pessoas para gastar minha energia, para gastar o meu tempo, que eu sei que são pessoas que estão comprometidas, que realmente elas querem fazer o negócio dar certo. Você acha que por algum motivo na vida eu vou gastar o meu tempo com pessoas que não estão interessadas, que simplesmente porque falam que querem? Porque falar que quer, todo mundo quer. Você está entendendo? Mas o que demonstra se a pessoa realmente quer é o comprometimento com que ela entra nisso. Porque é uma das coisas que eu sempre deixo bem claro para quem fecha comigo, eu falo assim, ó, você fechou comigo. E no que você precisar, eu tô aqui. Entendeu? Enquanto você estiver necessitado, eu vou estar pronto para te ajudar. Isso é uma das grandes verdades. Todos os meus alunos, eles têm livre acesso. Eles conversam comigo se quiserem todos os dias. Você está entendendo? E não é porque são meus alunos, é porque eu percebo comprometimento. Assim como quando eu percebo que uma pessoa não está comprometida, tem gente que fica entrando e saindo dos grupos. As pessoas pensam que eu não sei. Quando a pessoa ela entra, daqui a pouco eu vejo que a pessoa está em outro grupo, né? Então, para ela ter entrado em outro grupo é porque ela saiu e entrou de novo. Então, tipo assim, tem gente que fica voando, sabe? Tipo, ao invés dela focar em alguma coisa de verdade, ela fica perdendo tempo. Fica exatamente perdendo
tempo, entendeu? E é isso que você está fazendo. Aí você acha que eu vou gastar o meu tempo, a minha energia, a minha saliva com uma pessoa que está perdendo tempo? Eu é que não vou perder meu tempo também. Então eu sou muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Vocês percebem que de milhares de pessoas que a gente tem nos grupos de WhatsApp, a gente não atende nem 100 aqui nas lives. Então você consegue fazer uma diferenciação de quem está realmente interessado e de quem simplesmente tem algum interesse. Porque as pessoas que elas realmente estão interessadas, elas estão aqui. As pessoas que realmente elas estão interessadas, elas estão correndo atrás. Você está entendendo? Agora tem pessoas que não, tem pessoas que elas mandam coraçãozinho, que elas falam, nossa, que lindo, que maravilhoso, mas elas não estão tão interessadas assim como elas dizem que estão, tá? Então o meu compromisso é com você que está aqui, é por isso que você é muito bem-vindo nesse lugar. E conforme a gente colocou como tema aí, uma das grandes perguntas aí que a gente tem respondido todo santo dia é essa questão de Júnior, o meu marido diz que não tem mais volta. Eu ainda devo continuar lutando pelo meu casamento? E só deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa, que as pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, tá? Então, é claro que tem um ou outro homem aí pelo meio, então não ache que eu estou desfazendo de você que é masculino, tá? Simplesmente inverta as coisas aí, porque não dá pra mim ficar falando marido, esposa o tempo todo, eu sempre uso mais a respeito do geral. Então, normalmente eu falo que o marido que saiu, porque a grande maioria aqui são mulheres. Mas você, homem, se sinta abraçado aí, e eu te honro pelo fato de você estar aqui. Ok? Então essa é uma das grandes dúvidas que as pessoas elas têm. O meu marido ele falou que não tem mais volta. Então compensa ainda, eu devo ainda continuar lutando pelo meu casamento. E o grande entendimento que a gente precisa ter... Deixa eu aumentar meu ar aqui que está esquentando. O grande entendimento que a gente precisa ter com relação à restauração de casamento... E isso já nos dá um entendimento um pouco mais macro a respeito do todo, porque você percebe que a pessoa, você que está aqui principalmente, você acaba jogando nas mãos do outro a possibilidade de fazer ou não as coisas acontecerem. Entendeu? É como se você não tivesse a possibilidade, como se você não tivesse poder para fazer nada. É como se você fosse totalmente inerte diante da situação que acontece. É como se você fosse um barco no meio de uma correnteza que te joga para lá e para cá e você é simplesmente uma vítima da situação. Você está entendendo? Quando você coloca nas mãos do seu companheiro essa possibilidade de voltar ou não voltar, é como se você fosse um Zé Ninguém dentro do seu relacionamento. E talvez essa crise, ela está aparecendo na sua vida justamente para que você comece a aparecer, para que você comece a ganhar o seu espaço. Entendeu? Porque é necessário que o relacionamento ele seja feito de duas pessoas inteiras e não de uma pessoa inteira e de uma metade. É necessário que haja duas pessoas inteiras, porque se no meu relacionamento o outro é a pessoa inteira e eu sou simplesmente a metade que acompanha ele em tudo aquilo que ele faz e falo amém para tudo aquilo que ele quer, então acaba que uma hora essa pessoa ela cansa de mim, porque eu não complemento ele em nada. Eu simplesmente estou ali para ele, você está entendendo? Então é muito mais uma entrega do que um relacionamento. Porque o relacionamento ele fala a respeito de eu entregar e de eu receber. Então a partir do momento, gente, que a pessoa ela entrega muito ou ela recebe muito, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso. Porque o que faz o relacionamento ser um relacionamento é essa caracterização de que existe uma entrega e existe um recebimento. Essa linha de comunicação, ela precisa estar o tempo todo sendo alimentada, entendeu? Então, a partir do momento em que eu simplesmente fico entregando para a pessoa, como se eu tivesse a obrigação de alcançar a felicidade dessa pessoa, mesmo na custa da minha, a própria pessoa ela vai se sentir pesada com isso. Ela não vai se sentir satisfeita com isso, porque é desigual, entendeu? É desleal. E alguém vai resolver quebrar essa dinâmica. Você está entendendo? Então são coisas básicas, só que a gente acaba não percebendo. A gente simplesmente repete, e isso se torna a nossa rotina, o nosso cotidiano, e a gente só vai descobrir que estava tudo errado quando as coisas
elas param de ser como eram. Aí a gente vive uma crise. Uma das coisas que eu acho bem interessante, e eu conversei com algumas pessoas a respeito disso essa semana, eu soltei um áudio há algum tempo no WhatsApp, e esse áudio falava a respeito de como exercitar a minha individualidade. E tá aqui uma grande dificuldade que as pessoas têm, porque as pessoas pensam que porque elas se casaram, elas deixaram de ser indivíduos. E é aqui que mora um grande perigo na vida do ser humano. Porque eu nunca vou deixar de ser eu. Eu sempre vou ser o Júnior masculino, com os meus defeitos, com os meus problemas, com os adjetivos positivos também que eu tenho. Esse sou eu. É isso que me caracteriza. Eu sou essa junção dos meus defeitos e das minhas qualidades, entendeu? Então, esse é o Júnior no individual. Vocês que estão aqui, para que você tenha uma ideia, vocês conhecem a mim. Vocês têm um relacionamento comigo. Vocês estão entendendo? O que significa isso? Significa que o Júnior é um indivíduo. Eu tenho uma vida em particular. A minha esposa não está aqui sentada do meu lado. As minhas filhas não estão aqui junto comigo. Elas estão cada uma vivendo a sua vida, cada um fazendo as suas coisas nesse exato momento. Enquanto eu estou fazendo as minhas coisas. Você está entendendo? O que significa isso? Significa que não é porque eu casei que eu vou deixar de ser um indivíduo para se tornar um casamento. Então isso é o que anula muito o casamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei para as pessoas a respeito de como a gente maximizar a nossa individualidade resgatando aquilo que antes era uma forma de ser bem visto pela outra pessoa. Porque quando você começou a namorar com o seu cônjuge, você chegava em casa e pelo fato de você ter ficado abraçando ele, na hora que você tirava a sua roupa, você sentia o cheiro dele. Você falava, nossa, tô sentindo o cheiro dele, o cheiro dele ficou na minha roupa. Por quê? Porque ele é um indivíduo específico que tinha um cheiro diferente do seu. Você está entendendo? Quando você beijava ele, você sentia um sabor diferente. Porque ele era um indivíduo que veio de um lugar diferente, talvez estava comendo alguma coisa diferente, talvez estava chupando uma bala com um sabor diferente da que você estava. Então isso caracteriza a pessoa como um diferente de você. E o que nos chama a atenção no relacionamento é justamente o fato da pessoa ser diferente da gente naquilo que a gente quer ter. Então eu já falei a respeito disso, não vou voltar a falar a respeito dessas coisas. Depois vocês fazem uma maratona aí a respeito das lives anteriores que a gente já falou. Mas eu já falei como é que funciona de uma forma química essa questão do relacionamento, mas de um apanhado de uma forma geral. A gente sempre busca no outro aquilo que a gente não tem. Então isso se chama individualidade. Não é individualismo, é individualidade. Entendeu? Só que o que acontece? Quando a gente casa, a gente pensa que a gente está no direito de que agora eu não preciso mais ser um indivíduo. Eu posso me juntar com essa pessoa e agora nós somos um embolo de uma mistura de quem não sabe o que é o quê e que o marido usa o desodorante da mulher porque o dele acabou e ela não comprou para ele e a esposa não se importa de comprar, de deixar o seu marido bem vestido, né? Então, tipo, ela reclama do jeito que o marido se veste, mas, tipo, ela sabe que ele é homem, ele não sabe se vestir e ela também não se preocupa em arrumar ele. Então você começa a perceber que a nossa individualidade, ela começa a ser fracassada ali. E aí, o que eu falei? Eu estou simplesmente explicando para vocês o porquê que eu estou falando a respeito disso. O que eu falei nesses áudios que eu mandei lá no WhatsApp? Eu falei a respeito de coisas que a gente pode estar fazendo para que a gente possa estar maximizando essa individualidade e resgatando esses valores que foram perdidos. Coisas básicas e simples, só que exige intencionalidade. Exige intencionalidade. Não dá para a gente continuar vivendo no piloto automático e adquirir coisas novas, benefícios novos, sendo que a gente está fazendo a mesma coisa. Então, quando eu começo, por exemplo, eu falei a respeito de beijo na boca. Então, tipo, por que o marido não pode ter um creme dental num sabor e a esposa num sabor diferente? Por que a esposa, a roupa dela lavada com um amaciante, com um cheiro mais floral, com um cheiro mais feminino, enquanto o amaciante do marido num cheiro mais amadeirado, numa coisa mais masculina? Você está entendendo?
Então, quando você começa a ser um pouco mais intencional com relação a isso, você começa a perceber que mesmo nós estamos casados, nós conseguimos fazer perdurar a nossa individualidade. Isso faz com que a cada dia eu possa fazer com que o meu cônjuge se apaixone por mim. Você está entendendo? Não é o fato de eu dormir com ele todos os dias, e aqui entra a questão da familiaridade que eu falei com vocês também nesse mesmo áudio que eu mandei, que eu falei que o fato da familiaridade inibe a intimidade, porque muitas das vezes a gente se acostumou tanto com o outro que nós agimos como se nós fôssemos irmãos. Não tem mais novidade, não tem graça nenhuma, sabe? Você acordar e ver a cara amassada do outro. Você está entendendo por quê? Porque não existe intencionalidade em cima disso. Porque se houvesse intencionalidade, eu agiria da mesma forma que eu agia quando a gente namorava. Eu buscaria o máximo possível não me mostrar despreparada para a pessoa. Eu lembro que quando eu chegava na casa da minha namorada, desprevenido assim, sem avisar, virava um trupé, sabe? Só via a mulher caindo lá dentro de casa e correndo para se trocar de roupa, para arrumar o cabelo, sabe? Por quê? Porque ela não queria ser vista de qualquer jeito. Por quê, Júnior? Porque se ela fosse vista de qualquer jeito, na mentalidade dela, podia muitas das vezes deformar o que eu pensava a seu respeito. Ou inibir aquilo que eu sentia por ela. A atração que eu sentia por ela. Você tá entendendo? E aí o que acontece quando a gente casa? Dorme com a camisa do vereador, rasgada as mangas, uma camisa que cabe 3 de você dentro, a mulher usa uma bermuda que não sabe se é masculina ou se é feminina. E tipo... Você não percebe que você está desonrando a você mesmo? Você não percebe que, tipo assim, não é pelo fato de eu estar dentro da minha casa que eu vou ficar totalmente desleixado, porque uma coisa é você ficar à vontade e uma coisa é você ficar desleixado. Por que eu estou falando isso? Agora vem o que da questão. Eu falei para vocês a respeito de estímulos que nós podemos estar usando no nosso cotidiano para que nós possamos estar exercitando essa individualidade. Só que quando as pessoas elas começaram a conversar comigo, tipo, eu falando para as pessoas dessa questão de creme dental, de creme de corpo, né, de higiene pessoal, da forma como você se apresenta para outra pessoa, da forma como você se veste, de como que quando o seu marido acorda, como que você está presente ali. Eu estou falando a respeito disso, de coisas acima, de coisas extra. As pessoas, elas, tipo... Nossa, Júnior, eu nem escovava o dente. Quando você falou isso, aí eu percebi que, tipo... Eu nem escovava o dente. Eu acordava às 6 horas da manhã e começava a fazer meus afazeres diários. E meu marido acordava às 7 horas, eu tava lá, conversava com ele, ficava lá jogando bafo na cara dele. A pessoa não escovava nem o dente e eu falando pra ela que é pra ela mudar o creme dental, mudar o amaciante, não sei o quê. Você tá entendendo? Eu tô falando de um negócio que tá aqui, sendo que as pessoas elas estão no nível 0 ainda. Você percebe o porquê que, normalmente quando eu começo as lives, eu pergunto, gente, quantos aqui são meus alunos? Gente, quantos estão aqui pela primeira vez? Porque à medida das pessoas que estão aqui, do nível de consciência que essas pessoas têm, é o que eu posso falar. Porque muitas das vezes eu chegar aqui e falar para as pessoas aquilo que eu falei lá nos grupos do WhatsApp, que você pode fazer isso e melhorar isso e tal, que você vai estar acrescentando a sua individualidade para pessoas que não se cuidam, que usam a mesma roupa a semana inteira dentro de casa. Tipo, a roupa que cabe 3 de você dentro, que não aparenta beleza nem formosura nenhuma, que não chama a atenção de nada, que tipo, a pessoa não escovava o dente durante a manhã inteira e ficava ali conversando com o marido e tal. Você está entendendo o que a gente tá, da onde a gente está chegando? E o pior, gente, é que para que a gente comece a exercitar essa nova forma de viver, a gente precisa começar a criar novos caminhos neurais. Nós precisamos começar a criar novos caminhos neurais. Não adianta eu simplesmente fazer uma coisa um dia. Não adianta, o que muda a sua vida não é o que você faz uma vez. Ah, Júnior, eu me matriculei na academia. É mesmo? E aí? Ah, eu já fui uma vez. Pode ter certeza que isso não mudou a sua vida. Pode ter sido um bom começo. Mas talvez pode ter sido que você só foi aquele dia e nunca mais voltou.
Né? Quantas pessoas não pagam mensalidade de academia e, tipo, aparecem uma vez por mês, só no dia que faz o pagamento. Então, tipo, o que você faz uma vez não muda a sua vida. O que muda a nossa vida, o que cria caminhos neurais, é o que a gente faz todos os dias. Entendeu? Então, quando eu começo a ser intencional, por que o Júnior fala tanto a respeito de ser intencional? Porque a única forma de nós conseguirmos reverter esse placar é nós começarmos a entender o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Porque quando a gente era namorado, voltando ainda pegando no seu pé de novo, quando a gente namorava, a gente era muito intencional. A gente era muito intencional. A gente sabia exatamente o que a gente queria. Você sabia exatamente o que você queria. Você tinha planejado para onde você ia, aonde você ia levar. Se você é homem, por exemplo, você sabia aonde você ia levar sua namorada. Você que é namorada sabia exatamente como conseguir o que você queria do seu namorado. Você sabia exatamente como fazer ele ficar bobo, caído, babando por você. Você sabia qual que era a roupa que ele gostava. Você sabia o que ele gostava. Você preparava as coisas para ele e, tipo... Você sabia exatamente como atingir ele no lugar específico. Ou seja, você era totalmente intencional na sua forma de agir. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente entrou no piloto automático e aí a gente deixou as coisas acontecerem de qualquer jeito. Você está entendendo? Então é por isso que para que hoje eu consiga reverter esse placar, eu preciso voltar a ser intencional. Eu percebo que quando eu sou intencional, as coisas acontecem. Quando eu sou intencional, eu tomo conta das coisas. E aqui a gente chega no exato lugar que eu comecei falando. O que eu comecei falando? Eu comecei falando que as pessoas elas chegam e falam o tema da live de hoje. Ele disse que não tem mais volta. Compensa eu continuar lutando por esse casamento? Agora, existem duas possibilidades. Existem duas possibilidades em cima dessa questão aqui. E agora eu vou ser um pouco mais técnico com relação a isso. A primeira possibilidade, com os meus olhos clínicos, é que muitas das vezes as pessoas se utilizam disso como uma desculpa para que elas não se esforcem para conseguir algum resultado. Entendeu? Porque conforme eu falei, para que nós consigamos alterar esse placar, nós precisaremos ser intencionais. Nós vamos precisar colocar um pé na frente do outro em lugares específicos e pré-determinados. A gente vai ter que saber exatamente o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. A gente tem que ter um porquê forte. Você está entendendo? Agora, quando a pessoa ela já chega para mim falando, Júnior, ele já disse que não, será que ainda compensa, não sei o quê? A primeira coisa que eu preciso saber é se realmente você está interessado. Porque de uma forma moral, de uma forma ética e até de uma forma, uma conformidade com aquilo que é comum, eu quero. Quem não quer? Quem não quer a sua família unida? Quem não quer morar junto com o pai dos seus filhos e você, no caso, mulher, ser cuidada por um marido, ter um provedor dentro de casa? Quem não quer? Quem não quer uma mulher, você que é mulher no caso, você poder saber que tem um parceiro com quem contar nas horas mais difíceis? Quem não quer? Agora, a grande dificuldade aqui não é a respeito do que eu quero no sentido objetivo da coisa. Não é a respeito do que eu quero alcançar. É a respeito de se eu estou disposto a passar pelo processo para alcançar. É essa que é a pergunta. Porque se a minha resposta é, Júnior, eu faço o que for preciso para ter o meu casamento de volta, e se essa não for a sua resposta, então você não precisaria nem estar aqui, eu faço o que for preciso para ter o meu casamento de volta. É essa a resposta que eu preciso ouvir. Por quê? Porque nunca eu enganei ninguém. E nunca eu prometi mágica para ninguém. Porque desde o princípio você logo percebe que não é brincadeira. Você percebe que não é fácil. O simples fato de você estar aqui demonstra que não é fácil, porque se fosse você dava conta e fazia sozinho. Mas o fato de você estar aqui demonstra que você abriu mão porque você já não sabia mais o que fazer e você falou, eu preciso de ajuda. E para nós, seres humanos, abrirmos mão da nossa capacidade e buscarmos ajuda, significa que nós entendemos que a nossa capacidade ela acabou ali.
E isso é muita coisa. É muita coisa. Para pessoas orgulhosas como nós, que achamos que nós fazemos e acontece, é muita coisa. É praticamente uma humilhação para o ser humano precisar de um outro ser humano para ajudá-lo em alguma coisa. Você está entendendo? Então eu preciso que a sua resposta seja exatamente essa. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para restaurar o meu casamento. Porque se você não estiver disposto, porque tem muita gente que está disponível, mas tem poucas pessoas que estão dispostas. Se você não estiver disposto para isso, se você não estiver disposto para isso, na primeira problemática que você sofrer, você vai cair. Você vai desanimar, você vai se frustrar e você vai correr para trás. Você está entendendo? Quando a pessoa ela fala para você que não tem mais volta, a pessoa, ela, em outras palavras, ela tá te sacudindo para ver se aquilo que você tá falando que quer, você quer de verdade. Ou se simplesmente você quereria, se a pessoa falasse, não, ó, ainda tem uma chance, quem sabe um dia, né, não sei o quê. Aí, opa, acendeu uma chama dentro de mim. Mas agora, a pessoa falou que não tem jeito, que nunca vai voltar, que não tem mais a mínima possibilidade. Agora, deixa eu interpretar para vocês o que significa isso. Agora eu vou explicar para vocês, interpretando comportamentalmente, o que significa quando a pessoa fala para você que não tem mais volta. Quando a pessoa ela fala para você que não tem mais volta, o que ela está dizendo é que vocês já fizeram de tudo e que não tem como esse casamento dar certo. Você está entendendo? Não é a respeito da pessoa não gostar de você, não é a respeito de você ser feia, não é a respeito de você não ser boa o bastante para ele, é a respeito de que vocês têm pendências entre vocês dois que vocês não sabem resolver, que vocês não conseguiram resolver, por isso vocês chegaram até aqui, e que essa pessoa, esse seu cônjuge, ele acredita piamente que vocês não dão conta de mudar essa situação. Principalmente você, porque normalmente a gente coloca a culpa no outro, né? A culpa sempre é do outro. E ele olha pra você e fala assim, ó, você já falou que ia mudar, a gente já tentou, né? A gente falou, vamos começar de novo, e a gente tentou e não virou nada, então tipo, ó, cada um vai seguir sua vida e tal, tudo bem, não deu certo e tal. Em outras palavras, o que essa pessoa está falando? Eu não acredito numa mudança. E é uma das coisas que eu sempre falo para vocês. A última pessoa no planeta Terra que acredita que um dia você vai mudar é o seu cônjuge, ou o seu ex-cônjuge. Ele é a última pessoa do planeta que acredita na sua mudança. Eu acredito na sua mudança. Eu já vi pessoas mudarem da água para o vinho. Eu já vi pessoas serem totalmente transformadas. Sabe, mulheres, sabe, que não... Sabe, pessoas assim que são indiferentes, pessoas que não fazem diferença nenhuma, que estando ou não estando, parece que não está ali, e de repente, o de repente demora muito tempo para acontecer, hein? De repente, essa pessoa, ela aparece e agora é uma mulher valorizada, estruturada, uma pessoa inteligente. Você está entendendo? Uma pessoa que faz toda uma diferença. Uma pessoa que chama a atenção por quem ela é, pelo fato da maneira como eu me trato. A diferença, gente, a grande sacada com relação a seres humanos é que muitas das vezes vocês ficam esperando ser validados pelo outro. E o outro já falou que ele não acredita na sua mudança. Então não espere validação do outro. Agora, qual que é a grande pegada aqui? Eu sou aquilo que eu acho que eu sou. O sábio Salomão, ele fala, assim como o homem se imagina, assim ele é. E isso é na parte boa e na parte ruim. Você está entendendo? Quando ele fala que assim como o homem se imagina, assim ele está falando que você é na parte boa e na parte ruim. Porque muitas das vezes, deixa eu contar uma estatística aqui para vocês. Mais de 90% das mulheres não gostam do que elas veem no espelho. Isso é estatístico, não é eu que estou inventando. Mais de 90% das mulheres não gostam do que elas veem no espelho. E eu não estou falando para vocês a respeito de mulheres acabadas, mulheres mal cuidadas. Eu estou falando a respeito de mulheres no geral. Muitas mulheres muito bonitas, por sinal. Mulheres que muitas das vezes são invejadas por outras mulheres, inclusive. Só que elas se olham e não gostam do que vê. Porque vai muito além da estética. E é aqui que entra o peso dessa palavra que eu acabei de falar para você.
Porque não importa se eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Às vezes eu sou aquela pessoa que todo mundo gosta de mim. Sabe, que aonde eu chego as pessoas me abraçam, falam, nossa, esse cara aqui é demais. E não sei o que, nossa, eu amo ele. Ele transformou minha vida, ele é um cara sensacional. Mas quando eu chego em casa, aí eu sou quem eu sou de verdade, sabe? E eu não me suporto, eu não me aguento, sabe? É desse jeito que eu sou. Você tá entendendo? Então, quando você se vê como menos, é assim que você vai ser. E, lamentavelmente, a maneira como a gente se trata é a maneira como os outros vão nos tratar. Você tá entendendo? Então, se eu me sinto para baixo, se eu me sinto feio, tudo isso vai acabar sendo demonstrado através do meu comportamento. Por exemplo, se eu me acho uma pessoa feia, por exemplo, eu não vou me preocupar em comprar roupas que me deixem mais agradáveis, porque eu vou entrar num loop que uma coisa puxa a outra. É uma reação em cadeia pro negativo. Você está entendendo? Eu já me sinto feio, então, tipo, vamos supor, eu tenho uma barriguinha saliente, então eu vou usar uma roupa larga que é para esconder a minha barriga. Só que eu não sei que aquela roupa larga ela me deixa mais feio ainda do que eu já estava. Você está entendendo? Ao invés de eu tentar resolver o meu problema, eu tento esconder o meu problema e com isso eu acabo validando aquilo que eu penso a respeito de mim. Então, mais uma vez, eu repito aquela frase que eu vivo falando para vocês. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você tem como crença, se torna uma profecia autorrealizável. Você está entendendo? Então, se eu penso que eu sou uma pessoa incrível, se eu gosto de mim, eu trabalho em mim, eu busco ser uma pessoa culta, eu estou investindo em mim, cara, eu estou trabalhando em cima de mim. Então, quando eu chego para as pessoas, é esse eu que eu quero demonstrar. Porque eu trabalho em cima disso, então eu valido quem eu sou. Você está entendendo? É isso que as pessoas elas vão ver em mim. Se eu faço exatamente o oposto, é o oposto que as pessoas vão ver em mim. Você está entendendo? Então é isso que eu estou tentando passar para vocês. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer ser explícito. Que o que importa não é o que a pessoa ela falou a seu respeito. É a respeito do que você abraça, do que a pessoa falou a seu respeito. Porque muitas das vezes você não é, mas o simples fato da pessoa falar, você fala, nossa, ele falou que eu sou isso, eu devo ser mesmo, viu? Ele falou que eu não tenho jeito, então, nossa, acho que eu não tenho jeito mesmo, né? E você acaba comprando os rótulos que as pessoas elas jogam em cima de você. E você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você está entendendo? Se você quiser ser uma pessoa linda, você pode ser uma pessoa linda. Se você quiser ser uma pessoa bem vista, você pode ser uma pessoa bem vista. Se você quiser ser uma pessoa companheira, que todo mundo gosta, você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta. Você não está amarrado, você não está preso a um tipo de ser que você fala, nossa, eu não queria ser do jeito que eu sou. Porque se você não queria ser do jeito que você é, então para de fazer as coisas que você faz e começa a ter comportamentos diferentes daqueles que você tem. Só que muitas das vezes esse nosso comportamento ele está atrelado ao nosso orgulho de uma tal forma que a gente fala assim, nossa, ninguém gosta de mim, né? Eu sou aqui o desprovido de tudo, ninguém me abraça, né? Eu gostaria tanto que as pessoas me dessem presente, ninguém nunca me dá presente, ninguém nem lembra do dia do meu aniversário, né? Eu sou esquecido pelas pessoas, né? Tipo, eu sou a vítima, né? Da vida, o pobre homem. Qual que é a grande pegada aqui? A grande pegada é eu conseguir entender como é que os princípios eles funcionam. Porque se você começar a fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, automaticamente. Agora a questão é intencional. Para isso eu preciso ser intencional. Se eu quero que as pessoas me abracem, então eu preciso chegar num ambiente e eu preciso abraçar as pessoas. Quando a pessoa me ver de novo, ela vai vir e vai me abraçar. Se eu quero que as pessoas elas me presenteiem, então eu preciso, quando eu estiver na rua gastando à toa, eu lembrar do fulano e falar, cara, tá, semana que vem é aniversário de fulano, né? E a pessoa nem imagina que você vai dar presente para ela, você nunca deu. E aí você vai e compra uma lembrança para a pessoa. A questão, gente, não é o presente, é ser lembrado. Você tá entendendo? Tenha certeza que no dia que você precisar, a pessoa ela vai chegar e te surpreender com um presente também.
Porque a grande problemática é que a gente espera dos outros aquilo que nem a gente entrega. Então, mais uma vez, mais uma frase de porrada na cara. Se você está insatisfeito com aquilo que você está recebendo, então comece a entregar alguma coisa diferente. Comece a entregar alguma coisa diferente. Tá? Porque se você não está satisfeito com aquilo que você está recebendo, é porque aquilo que você está entregando também é insatisfatório. Então eu espero que vocês... Eu sei que, tipo, se eu falasse a noite inteira aqui, ainda ia ter muita coisa pra gente falar com relação a isso. Mas uma coisa que eu percebo muito, principalmente das mulheres, é essa necessidade de aprovação do seu marido. Se ele falou que não tem volta, então não tem volta. Entendeu? Não é nenhuma questão, às vezes vocês tentam racionalizar para mim, falando, não, Júnior, que ele é muito decidido. Se ele fala que não vai, é porque ele não vai. Você tá entendendo? E isso acaba se tornando uma licença para você desanimar. Isso acaba se tornando uma licença para você desistir e se frustrar. E agora vem o grande porquê de você não desanimar, não desistir e não abandonar. Você sabe que você quer, ok? Você está aqui porque você quer. Se você não quisesse, você não estaria. Se você sabe que você quer, você não vai conseguir dormir à noite pensando nisso. Você não vai conseguir viver a sua vida sabendo que você está interessado na pessoa e muitas das vezes você não sabe como fazer para ter a pessoa de volta. Sofrer, você já vai sofrer de qualquer jeito. Porque você viver nessa disposição de esperar que um milagre vai acontecer simplesmente porque vai, já é uma frustração muito grande. Agora, se eu vou viver pelo medo, de ter que ficar sozinho a vida inteira, ou de não ter a minha família totalmente concretizada, né, de eu ver todo o sistema familiar, tudo aquilo que a gente construiu caindo por água abaixo, se eu vou viver por esse medo, então compensa muito mais eu viver pela fé. Por quê? Porque o mesmo esforço que eu faço para ter medo é o esforço que eu faço para ter fé. O mesmo esforço que eu faço para ter medo é o esforço que eu faço para ter fé. Você está entendendo? Por quê, Júnior? Porque o medo, ele fala a respeito de eu acreditar num algo que não existe. E a fé fala a respeito de eu acreditar num algo que não existe. Só que o medo, ele fala a respeito de eu acreditar em algo que não é bom para mim e que não existe. E a fé fala a respeito de eu acreditar num algo que é bom para mim e que ainda não existe. Então a mesma energia que eu uso para ter medo e para ficar sofrendo, falando, meu Deus, eu queria meu casamento de volta, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo viver, eu não consigo prosperar. Essa mesma energia que eu gasto me deteriorando é a mesma energia que eu poderia estar empregando, acreditando numa transformação e numa vida que eu mereço ter. Você está entendendo? Então, a fé e o medo, ele fala a respeito de pensamentos repetitivos. De pensamentos repetitivos. Por exemplo, conforme eu falei para vocês, toda crença ela é uma profecia autorrealizável. Então, toda vez que eu fico falando, nossa, meu casamento não tem mais jeito. Nossa, ele disse que não vai mais voltar. Ah, não tem mais o que fazer. Ah, agora minha vida é viver sozinho. Ah, não sei o quê. O que eu estou fazendo quando eu estou fazendo isso? Eu estou exercitando o meu medo. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um caminho neural. Eu estou criando um caminho neural. Imagina que dentro da sua cabeça, quando eu falo dessa forma, eu estou tentando falar de uma forma bem popular para que todo mundo consiga entender. Tá? Então imagine que dentro da sua cabeça existe uma mata fechada e à medida que você vai acessando determinadas áreas, determinados lugares, você vai criando um caminho quando você passa por ali. Então, quando você fica exercitando, você fica o tempo todo falando a respeito dessas coisas negativas, você está criando um caminho neural. Isso, muitas das vezes, é uma vitimização, a princípio, né? Muitas das vezes é uma tentativa de chamar a atenção de outras pessoas para que as pessoas elas venham ficar com dó de você. Ou talvez, simplesmente uma forma de você não se frustrar se alguma coisa ficar pior do que já está, porque você já estava esperando que não ia ficar bom, seja lá por motivo que for. O que acontece, na real, é que você todo dia está exercitando isso. E todo dia aquele caminho, quando você passa por uma mata, você já deve ter passado por uma mata, o mato ele vai abrindo para você, né?
E aí depois a pessoa que vem atrás, o mato já está um pouco mais aberto. E as pessoas elas começam a passar tanto ali em cima que de repente começa a criar um caminho ali. E aquele caminho fica um caminho aberto. Então quando eu começo a executar todos os dias esses pensamentos, essa mentalidade de medo, de falta de fé, de que as coisas vão dar errado, adivinha? Chega uma hora que isso se torna a minha crença. E eu realmente não acredito mais que possa dar certo. Por mais que eu queira que dê certo, eu não acredito que possa dar certo. Por quê? Porque eu exercitei e abri esse caminho neural dentro de mim. Então agora se tornou uma crença. E automaticamente, por se tornar uma crença, é uma profecia autorrealizável. Eu faço de tudo de uma forma inconsciente para que isso não dê certo. Porque o que eu estabeleço na minha mente é a maneira como eu vou viver. Então se eu estabeleço na minha mente que isso não vai funcionar, se eu estabeleço na minha mente que o meu relacionamento ele não vai ser restaurado, eu vou agir de forma inconsciente, e agora eu estou sendo psicanalista, eu vou agir de forma inconsciente para que isso aconteça. Não faz sentido. Racionalmente, não. Mas é o que a gente faz. Você age de forma inconsciente segundo aquilo que você tem como crença. Então, se você executa uma crença que fala que não vai dar certo, inconscientemente, o seu inconsciente trabalha para fazer aquilo não dar certo. Agora, por um outro lado, quando eu uso essa energia para o lado da fé, e eu começo a todos os dias, sabe, tipo assim, eu fecho os meus ouvidos para as pessoas que elas falam, não, o casamento não deu certo, acabou, parte para outra. Eu fecho os meus olhos para tudo aquilo que é ansiolítico, para tudo aquilo que me deixa mais ansioso e estressado com relação à situação que eu estou vivendo. E eu começo a fazer o quê? Olhar para aquilo que eu posso fazer. Eu começo a olhar para aqueles que falam assim, eu vou te ajudar, eu vou fazer o seu casamento dar certo. E eu abraço todas as possibilidades que eu encontro de que as pessoas falam que o seu casamento pode dar certo. Eu me agarro à palavra de Deus e ela fala que aquilo que eu colocar fé vai acontecer, que Deus ele é capaz de transformar aquilo que é impossível em possível. Você está entendendo? Então eu resolvo, eu decido dentro de mim, ao invés de viver pelo medo, viver pela fé de que vai acontecer, de que vai dar certo, e adivinha. A partir de então eu criei agora um caminho neural. E eu entendo de uma forma até inteligente que por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse, elas estão acontecendo. Não quer dizer que é porque não é do jeito que eu queria que está dando errado. Porque o Júnior o tempo todo fala pra gente que no fim das contas, quando a gente tiver o nosso casamento restaurado, a gente vai chegar e falar, eu precisava ter passado por essa crise, porque tinha muita coisa que precisava ser resolvida no meu casamento. E hoje a gente vive casamento, antes a gente não vivia. Você está entendendo? Então a partir do momento em que eu vivo por fé, eu vivo de uma forma inteligível aquilo que eu quero viver. Eu não sofro mais com relação ao medo. Eu deixo de ser escravo do meu medo e agora eu começo a viver por fé. Ah, Júnior, mas você ainda está acreditando que esse casamento vai dar certo? Se der certo, ok. E se não der, ok também. Eu já não deixo mais as pessoas me ofenderem. Porque nem porque as pessoas querem, mas de uma forma meio que até inconsciente, as pessoas elas chegam para tentar derrubar a gente. Você está entendendo? E essas pessoas não são os nossos inimigos, são as pessoas que estão mais próximas da gente. São os primeiros que chegam para falar, não tô acreditando, você está interessado ainda, a pessoa passa a ver você assistindo a live do casamento restaurado, ela fala, não tô acreditando, você está nesse negócio ainda de querer restaurar seu casamento? Ah, você é besta mesmo, a pessoa já está lá com outra e você está aí sofrendo. Não estou sofrendo não, não estou sofrendo, eu estou dando manutenção em mim. Eu passei por um trauma, eu estou vivendo um luto, eu estou dando manutenção em mim, eu estou trabalhando em mim. Eu não estou sofrendo. Você está entendendo? Eu estaria sofrendo se eu estivesse totalmente confuso, acreditando que isso não tem como ter solução, que não tem como restaurar esse casamento. Aí eu estaria sofrendo. Desesperado, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Vivendo em ansiedade, passando por problemas físicos e emocionais. Aí eu estaria sofrendo. Mas a partir do momento em que eu aceito a situação, e eu começo a ter fé a respeito daquilo que eu quero, de que eu começo a trazer à existência aquilo que não existe, aí eu consigo tomar conta da situação. E aí aquilo que as pessoas elas falam já não me ofende mais. Entendeu? Já não me ofende mais.
porque eu entendo que eu estou passando por aquilo que eu precisava passar, de uma forma adulta. Eu entendo que eu estou passando por aquilo que eu precisava passar, porque a vida está me falando que tem coisas que eu preciso melhorar. Tem coisas que eu preciso ser estimulado e, lamentavelmente, essas eram as únicas formas de nós sermos estimulados. Então eu estou fazendo de acordo com a necessidade. Se a estação mudou e agora está falando que é para dar fruto, então eu vou dar fruto. Mas se a estação mudou e está falando que agora é a hora das folhas caírem, então as folhas vão cair. Mas vai mudar, vai voltar. É cíclico, entendeu? De uma forma natural. Da mesma forma que um dia de tempestade, no outro dia o sol volta de novo. Não tem problema. Não quer dizer que acabou tudo ali. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada no que vocês estão falando aqui. Só para não ficar aí nas minhas palavras. A Kátia não falou nada. A Eliane falou, nossa, nem precisou o casamento ser restaurado para eu enxergar. Eu já vejo o quanto essa crise... Esse deserto foi válido. Eu estou enxergando tantas coisas que eu só ia enxergar passando pelo que estou passando. É desse jeito, chama de besta, idiota, e para estar com vários homens nas festas. Exatamente. Essas são dinâmicas comuns, né, que todas as pessoas... que estão vivendo, apesar de vocês acharem, né, que a situação que você vive é uma situação muito única, que só você está passando, você percebe que tem dinâmicas que são repetitivas, né? E quando você faz e a pessoa não faz? A Lari. Existe uma questão em volta dessa aqui que a Larissa acabou falando aqui, que é muito em cima da esposa. Por que é muito em cima da esposa? Porque a esposa ela é a guardiã do lar. É responsabilidade da esposa cuidar da família. Você está entendendo? A esposa ela tem a responsabilidade de cuidar da família. E conforme eu comecei falando aqui, eu sei, foi lá atrásão, é muita coisa, eu não vou voltar tudo, tá? Mas só porque eu li agora o que ela comentou aqui. Muitas das vezes é necessário que você, mulher, assuma essa responsabilidade. O homem, a vida inteira, ele foi cuidado pela mãe dele, entendeu? Então, quando você, da mesma forma que o homem, ele tira você, mulher, da casa do seu pai e ele é obrigado a te dar uma vida melhor do que a que você tinha lá, quando você tira o marido de debaixo das asas da mãe dele, você é obrigado a dar um cuidado melhor para ele. Você está entendendo? Então, quando eu falo a respeito de você ser intencional na individualidade, você precisa trabalhar na individualidade dele também. Porque, conforme eu falei, a maioria dos homens, eles são ignorantes, a maioria dos homens são ignorantes com relação a cuidados pessoais. A maioria dos homens são ignorantes com relação a cuidados pessoais. Só que qual que é a dinâmica mais comum? Só terminando essa frase que eu comecei falando aqui. Se todos os homens eles são ignorantes, a maioria dos homens eles são ignorantes com relação a isso, o que eles precisam? De uma mulher que faça por eles. Por exemplo, se o seu marido não sabe se vestir, então você é quem deve comprar as roupas para ele. Se o seu marido não é de comprar perfume, essas coisas, e normalmente o homem não vai ser, então você é quem deve escolher um perfume que seja agradável, que você quer sentir nele. Você está entendendo? É aqui que entra a intencionalidade da esposa. A esposa é quem deve deixar o marido do jeito que ela quer. Eu lembro que quando eu comecei no meu casamento, eu era esse homem. Esse homem que não tá nem aí para o que se veste, não tava nem aí para nada, em outras palavras. Não sabia combinar roupa com nada. E a minha esposa, ela me vestia. Ela comprava as roupas que ela queria que eu usasse. Você tá entendendo? E eu lembro que ela falava assim, eu fico muito satisfeita quando a gente vai nos lugares e as pessoas chegam e elogiam a maneira como você tá vestido. Porque era ela que tinha comprado a roupa, ela que tinha escolhido a roupa. Se for depender, a maioria dos homens, eles nunca vão comprar roupa. Eles vão ficar andando de roupa rasgada, mas não compram roupa. Hoje, eu entendo, tá? Hoje eu faço parte dessa minoria de homens, eu mesmo compro minhas roupas hoje. Hoje eu compro roupas exatamente para o que eu vou, o lugar que eu vou. Você tá entendendo? Eu tenho roupas específicas. A maioria dos homens não. Você tá entendendo? A maioria dos homens não. Então eles dependem desse cuidado, de você, mulher, desenhar o tipo de marido que você quer ter. Como que você gostaria que o seu marido se portasse?
Né? Tem aquela mulher que tem aquele marido que todo lugar ele tá de bermuda e chinelão. Mas ela discorda, ela não gostaria que ele fosse daquele jeito. Então por que você não compra a roupa que você queria que ele usasse? Então por que você não desenha do jeito que você quer? Ao invés de você ficar simplesmente cobrando uma coisa que você sabe que ele não vai mudar. Você está entendendo? Então, como esposa, você é guardiã do seu lar. Você é responsável por toda essa parte. Tanto de conscientização quanto de intencionalidade com relação à individualidade da pessoa. Eu preciso que você tenha esse cheiro. Eu preciso que você me atraia com o seu jeito de se vestir. Eu preciso que você use essa cor. Eu preciso que você esteja assim. Você está entendendo? É você quem vai determinar. É você quem cuida de tudo. É a dona da pensão, em outras palavras. É você quem comanda. Agora, a grande problemática é você ficar esperando a intencionalidade da outra pessoa que está dormindo. Ficar esperando a intencionalidade da outra pessoa que age simplesmente no piloto automático. Você está entendendo? Então é você quem precisa fazer essa demonstração para a pessoa. Quando a pessoa começar a olhar em você, ela mesma vai dar um clique e ela vai acordar para a vida. Você está entendendo? Então é aqui que mora essa questão. Então faça as coisas de forma obrigatória até que elas se tornem naturais. Faça obrigatoriamente até que se torne natural. A princípio você vai gastar energia, vai gastar tempo, só que depois que você começa a executar isso diariamente, que isso se torna uma rotina para você, isso vai se tornar automático também, entendeu? Aquilo que era intencional a princípio, daqui a pouco se torna automático, tá? Então é basicamente a respeito disso que eu estou falando. E aqui eu estou lembrando, principalmente porque eu estou falando com muitas mulheres, essa questão do lar, cara, tem um peso muito violento na questão da família que você está criando. Tem um livro que agora eu sempre erro o nome, eu não sei se é O Segredo da Mesa, mas eu acho que é alguma coisa relacionada à mesa, ou é O Poder da Mesa, é alguma coisa assim com mesa. Mas eu sei que o nome da autora é Dev Titus, tá? Procurem esse livro, estudem esse livro. Esse livro ele fala a respeito de como você tratar a sua família. Ele fala a respeito de você, mulher, ou como você conquistar o seu marido, como você conquistar o seu filho, a partir do tratamento que você se dá para si mesmo e que você entrega para sua família, tá? Então, essa mulher, ela viveu um ministério com relação a isso. Ela faleceu, inclusive, esse ano, tá? Então, é uma pessoa que vale muito a pena vocês seguirem. É uma americana, mas tem muito vídeo traduzido dela, que ela fala muito a respeito dessa questão do poder do feminino e do como esse poder do feminino, ele pode afetar diretamente na vida do masculino e nessa conexão que ela faz com a sua casa, tá? Na casa aí no sentido de lar, tá? Deixa eu voltar um pouco aqui. Eu acredito na minha mudança. Eu quero ser transformada de verdade. Porque está no... opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que tem umas pessoas que estavam falando já e só continuaram, né? Já pensei em desistir quando ele disse vai viver sua vida. Não tem mais volta. Dá um desânimo, mas procuro orar e volto para a luta de restauração. Como dizer não na reconquista? Posso não falar mais com ele porque está no quente e frio? A Tiane falou, porque o de repente demora? Porque o de repente só é de repente para quem não viu. O de repente ele está acontecendo no secreto, entendeu? Vamos supor, de repente, de repente, as pessoas vão olhar e falar, caramba, Júnior Brito, nossa, o cara ele restaura o casamento das pessoas, ele ensina as pessoas e não sei o que. De repente o cara apareceu e começou a ganhar as multidões. Cara, pode ser de repente para essa pessoa, mas por exemplo, eu já estou trabalhando no secreto há muitos anos. Quanto tempo faz que vocês me conhecem? Eu já trabalho com casais há anos. Você está entendendo? Então é por isso que eu falo que o de repente demora muito tempo para acontecer. Porque o de repente só é de repente para quem não viu. Agora, para quem está passando pelo processo, é custoso. Mas aí alguém olha de fora e fala, nossa, de repente o casamento de vocês foi restaurado. Eles não sabem que você passou por um processo, que você teve que ser estudada para que você conseguisse saber exatamente o que fazer. Então é por isso que o de repente demora muito tempo para acontecer. E inclusive nessa questão da transformação.
na questão da Ana Flávia aqui. Como dizer não na reconquista? Não na reconquista. Deixa eu tentar entender aqui. Posso não falar mais com ele porque está no quente e frio. O que você precisa pensar, Ana Flávia, é com relação assim, ao tanto que você está sendo manipulada por esse quente e frio dele. Entendeu? A questão é o quanto você está sendo manipulada. Porque da mesma forma que ele já se sentiu manipulado por você, quando você fez a mesma coisa com ele, você agora pode estar sentindo o sabor daquilo que ele está fazendo com você. Então, se você não está sabendo lidar com a situação, se você está se sentindo lesada com isso, então tudo bem você se afastar, entendeu? Você não precisa ficar disponível para a pessoa, sendo que isso não está te fazendo bem, tá? Então, mais uma vez, a gente volta aqui na nossa regra áurea aqui. Você é a pessoa mais importante dessa relação, tá bom? Então você sempre tem que pensar a respeito do como que você está sendo afetado por isso, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E não simplesmente como a pessoa está te tratando, mas o como você está recebendo isso. O que importa não é o que acontece com a gente, o que importa é como a gente responde àquilo que está nos acontecendo. Então é a respeito disso que você tem que pensar. Eu estou conseguindo lidar com isso? Não. Eu não estou preparado ainda para lidar com isso, então eu preciso dar um passo para trás. Porque se eu continuar indo para frente, sabendo que eu não estou preparado para lidar com isso, provavelmente eu vou ser nocauteado, tá? Então, antes que isso aconteça, eu preciso me defender. E quando ele fala que não ama mais em um casamento de 23 anos? Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas aqui já ouviram, né? Eu estou disposta, tem um monte de gente falando aqui que está disposta. Eu mais quero restaurar o que eu acho que é o que eu mais quero, né? É restaurar minha família e viver feliz de verdade. Em nome de Jesus, eu faço o que for preciso nesse processo. Que não tem sido fácil, mas eu creio que tudo é possível ao que crê. Exatamente isso. Eu faço o que for preciso. É que eu tô voltando aqui, tá, gente? Tem bastante gente que tinha comentado aqui na hora que eu tava falando a respeito disso. Eu faço tudo para restaurar meu casamento, a Karina falou. Meu marido não acredita que eu vou mudar, pois ele disse que eu deixei em segundo lugar. Mudei muito, pois parei de beber, estou na igreja. Agora eu vou pegar no seu pé. Tomar muito cuidado com essa questão, tá, gente, do deixar de fazer. Sabe por quê? Principalmente para você, não que eu não me alegre com a satisfação que você tenha, e a minha satisfação de hoje você tá vivendo uma vida mudada, né? Hoje você tá na igreja e tal, deixou de fazer muita coisa errada. Mas o evangelho ele não é a respeito daquilo que você deixou de fazer. O evangelho é a respeito daquilo que você começa a fazer. Você está entendendo? O evangelho não é a respeito de eu bebia e não bebo mais, eu fumava e não fumo mais, eu me drogava e não me drogo mais. O evangelho é a respeito daquilo que eu faço agora. Entendeu? Então o evangelho ele é dinâmico. O evangelho ele é ativo. Não dá para mim falar que eu sou cristão teórico. Eu sou um cristão não praticante. Isso não existe. Porque o que me caracteriza como cristão é o fato de eu viver como Cristo. De eu ser intencional como ele era. Você está entendendo? Então, não estou desmerecendo o fato de você ter deixado. Isso já é uma grande coisa. Mas não para por aí. A mudança, ela não vai se caracterizar por aquilo que você deixou de fazer. Ela vai se caracterizar por quem você se tornou a partir de então. Tá? Então começa muito mais a validar aquilo que você está se tornando do que aquilo que você deixou de ser. Tá? Pensa um pouco a respeito disso. O que eu estou me tornando hoje? Quem eu tenho sido hoje? E não a respeito de quem eu era antes. Tá? Ok, tudo bem, a gente está caminhando. Eu ainda não sou quem eu era, mas eu também já não sou. Eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu também não sou mais quem eu era. Mas a gente está no meio do processo. Só que nesse processo, começa a olhar para frente, analisando a respeito de quem você quer se tornar durante esse tempo. Mas em momento nenhum... Opa, acho que já era uma continuação. Eu acredito na restauração, eu só não sei ainda como isso vai se dar. E isso é muito legal, a gente não saber como que isso vai se dar. A restauração, apesar de nós trabalharmos em cima de estratégias, a restauração é praticamente você se jogar, né? O relacionamento é isso, o relacionamento é uma entrega, né? E a grande dificuldade do relacionamento
nós seres humanos, que nós gostamos tanto de ter as coisas pré-determinadas, você não sabia o que vai ser. Então relacionamento é isso. E a restauração do casamento, ela parte daí também. Porque eu estou correndo atrás de algo que hoje não faz sentido. A pessoa, ela já falou que ela não quer voltar e hoje ela não quer voltar. Quando a pessoa ela falou que ela não quer voltar, é porque ela não quer voltar. Hoje ela está nesse estado. Você está entendendo? Só que eu tenho que pensar a longo prazo. Quando a gente fala a respeito de restauração, a gente está falando a respeito de um trabalho de longo prazo. Tá? Então eu não estou pensando simplesmente no hoje nem no amanhã. Eu estou pensando a respeito de uma restauração perene e duradoura. Eu não quero um relacionamento, eu não quero uma restauração onde a gente volte, a gente faça amor e a gente beba vinho em taças bonitas e depois na outra semana a gente fala, quer saber, não vai dar certo mesmo não. Eu estou falando a respeito de uma restauração onde a gente valide a aliança. Você está entendendo? A aliança que a gente fez do agora é até que a morte os separe. É disso que eu estou falando. Porque da primeira vez a gente tropeçou. E dessa vez não é possível que a gente vai fazer isso de novo. Não é possível que dessa vez a gente vai cair nos mesmos erros que a gente já fez anteriormente. Tá? Então é a respeito disso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar a respeito do longo prazo. Eu preciso cavar hoje um alicerce bem fundo, porque o prédio que eu quero construir, ele é muito alto. E quando teve traição e ele saiu de casa para a casa da OM, diz que não ama mais, que não tem volta. Mesmo assim, quero muito a restauração. Normal. Aqui meu marido diz que me ama, porém não volta, pois vê a mesma coisa que nos fez separar. Só que ele parece estar no quente frio, então não sei. Júnior, quando aprendemos a ouvir o Senhor Jesus, tudo se transforma. Começa por você e depois o outro. Exatamente. Preciso de ajuda, sozinha não consigo. Preciso me reconstruir. Ele vem agora, quer se aproximar, mas em casa ele não pensa agora. Não entendi muito esse final aí. Em casa ele não pensa agora. Eu não estou pronta também, mas não quero que a gente cometa os mesmos erros do passado. É bem interessante isso, tá, gente? A gente entender que a gente não está pronto. Isso é muito adulto, cara. É muito adulto. Muitas das vezes a gente... Qual que é a diferença do infantil e do adulto aqui? A diferença do infantil é que o infantil, por mais que ele não tenha estrutura, ele quer. Entendeu? Eu quero porque eu quero e eu quero e quero. Você está entendendo? Então isso é infantil. Agora, o que é o adulto? O adulto é eu quero, mas eu sei que eu não tenho estrutura para suportar. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo para me estruturar, para conseguir suportar esse relacionamento. Você está entendendo? Quando eu falo de suportar, eu não estou falando de aturar, eu estou falando a respeito de dar suporte, tá? Então, é interessante, quando você começa a perceber o seu nível de consciência, ele começa a ser alterado. É aqui que a gente começa a trabalhar. Porque enquanto a gente ainda está nesse nível infantil, onde a gente simplesmente quer, não quer saber de estratégia não quero processo não, só quero o meu marido de volta, só fala aí uns negócios aí, que eu vou atrair a pessoa de volta, é isso que eu quero, só isso. Você tá entendendo? Então isso é infantil. Isso é infantil. É eu entendendo que o meu casamento não deu certo porque tem coisas que precisam ser resolvidas e eu tô falando, não tô nem aí se tem coisas que precisam ser resolvidas, se o meu casamento já estava ruim antes e eu só quero meu marido de volta. Tá entendendo? Então aqui a gente está trabalhando em cima do quê? Do apego. Não vou falar de apego hoje, porque eu já falei numa live inteira a respeito de apego. Mas a gente está trabalhando aqui em cima de um apego, tá? É um apego emocional e você está agindo no seu infantil. Agora, quando a pessoa ela já conseguiu ter esse entendimento de que tem muita coisa no relacionamento que estava errado, e isso precisa ser mudado. Não adianta eu trazer a pessoa de volta se o ambiente ainda está totalmente despropício para um relacionamento. Você está entendendo? Então eu preciso preparar o ambiente. A primeira coisa que eu preparo no meu relacionamento é o ambiente. Base no que, Júnior? No próprio Gênesis. Quando Deus ele veio estabelecer o relacionamento do homem com a mulher, antes de criar o homem e antes de criar a mulher, ele criou o ambiente. Entendeu? Ele determinou um ambiente totalmente propício para depois colocar os dois lá dentro. Então é assim que nós precisamos agir. Nós precisamos primeiro criar o ambiente. Nós precisamos estruturar tudo aquilo que está desestruturado. A palavra de Deus diz que quando Elias ele foi chamado
para que ele vivesse o desafio contra os profetas de Baal, a primeira coisa que ele faz é pegar o altar que estava todo derrubado, todo destruído e começar a reconstruir. Imagina o cara na hora do vamos ver, né, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Tipo, ele começa a dar uma de pedreiro, começa a pegar um monte de pedra e amontoar e as pedras, né, cada uma no seu lugar certo. Ele começa a construir uma estrutura para aquilo que ele precisava. Você está entendendo? Então, se a gente está falando a respeito de restauração, a gente precisa construir a estrutura que a gente precisa. Que tipo de casamento que você quer viver? Quer continuar vivendo um casamento de qualquer jeito, igual vocês tinham? Então continua com a estrutura porcaria que você tem. Entendeu? Agora, se você quer viver um casamento diferente daquilo que vocês estavam vivendo, então você precisa de uma estrutura diferente. Quer um casamento mais aprofundado? Você quer um casamento com um relacionamento mais intenso? Então a sua estrutura precisa ser mais intensa. A sua estrutura precisa ser mais rígida. Ela precisa ser mais cavada para suportar o peso disso tudo. Você está entendendo? Então é você quem determina o que você quer. É você quem determina. Se você quiser um casamento michuruca, você pode ter um casamento michuruca. Agora, se você quiser ter o casamento dos seus sonhos, então você vai ter que trabalhar mais hoje. O tempo do processo é o tempo onde você delimita que tipo de relacionamento que você quer ter. Então o que você está fazendo hoje é desenhando o tipo de casamento que você quer ter. Você está entendendo? É isso que você está vivendo hoje. Por mais que você pense que hoje é o dia do sofrimento, por mais que você ache que hoje é o dia da perca de tempo, pode ser a perca de tempo para quem não está fazendo nada. Mas para quem está fazendo, hoje você está construindo aquilo que você vai viver no seu futuro. E amanhã você vai dar graças a Deus por aquilo que você construiu no hoje. Você está entendendo? Então é a respeito disso que a gente está falando. Voltando. Os testemunhos. Eita, pega. Eu tô andando de ponta cabeça aqui, gente, então tem hora que eu pego alguém que tá falando alguma coisa que já tinha começado a falar e tá na metade aqui. Eu não tô pronta, é o que eu tinha lido. Aí, os testemunhos de restauração que aconteceu em pouquíssimos meses. Pode ser que não dure, já que você falou que o processo é longo? Não, eu não falei que o processo é longo. Eu falei que a gente tem que pensar a longo prazo, tá? A longo prazo. É totalmente diferente, presta atenção aqui, pelo amor de Deus, é totalmente diferente. Se você pegar as DRs que a gente fez aqui, principalmente, eu não vou lembrar o nome das pessoas em específico, mas tem umas DRs que a gente fez aqui. O que é DR, Júnior? Eu acabei de chegar, não sei o que é isso. Lives que eu faço entrevistando pessoas que tiveram seu casamento restaurado chamam DR, porque eu tenho um diálogo onde eu converso com a pessoa a respeito do como ela conseguiu restaurar o casamento dela e eu começo a mostrar para vocês, na prática, o como que a pessoa inseriu as ferramentas que eu ensino aqui para vocês, às vezes de uma forma inconsciente, e fez dar certo a restauração do casamento dela. O que acontece? Várias das pessoas que eu trouxe aqui foram pessoas que conseguiram restaurar o seu casamento sem ter um auxílio. Não eram alunos nossos. Alguns eram alunos nossos, mas outros não. Alguns são pessoas que hoje são amigos meus e que, por algum motivo, a gente acabou se esbarrando na vida. E teve pessoas que restauraram o seu casamento em 3 anos. Teve pessoas que restauraram o seu casamento em 7 anos. Por quê? Porque ficou muito tempo rodando, sem entender o que estava acontecendo, sem saber o que fazer, perdido, literalmente na rotatória. Até a pessoa cair na real, começar a fazer as coisas certas. Às vezes demorou 1 ano para a pessoa sair daquele nível de consciência de que ela precisava mudar, e aí no outro ano a pessoa entendeu que o outro é outra pessoa, independente, que ele pode viver a vida dele, que ele não está atrelado a essa pessoa, a sua felicidade não está atrelada a outra pessoa. Ou seja, os níveis de consciência dessa pessoa vieram muito lentamente, porque ela não tinha a estrutura que a gente tem. Qual que é o diferencial do que a gente faz aqui? O que a gente propõe é acelerar o seu processo. Entendeu? O que eu proponho para vocês é acelerar o processo de vocês. O porquê que eu ensino estratégias para vocês? Porque essas estratégias é o que eu ensino para todos os casais que já restauraram o seu casamento. É o que eu valido e falo, é isso aqui que dá certo. Você está entendendo? Então não é que é longo o prazo, porque o que determina o tempo é a intensidade
do rompimento que vocês estão vivendo. Por exemplo, uma das coisas que eu deixo bem claro nos últimos módulos lá do curso. Quando as pessoas vão chegando nos últimos módulos do curso, e uma das coisas que eu falei até na última live, tem bastante gente que está no meio do curso e já restaurou seu casamento. Você está entendendo? Tem pessoas que estão no meio do curso, nem terminaram o curso e restauraram o seu casamento. Por quê? Porque as pessoas elas tiveram acesso ao entendimento do que precisava ser mudado. Então, às vezes, ela nem começou a colocar em prática as estratégias de reaproximação. Nem começaram a colocar em prática as estratégias de reconciliação. Elas simplesmente entenderam o que estava errado na dinâmica do relacionamento delas e colocaram em prática. Júnior, restaurei meu casamento. Você está entendendo? E a ideia do curso é justamente essa. É tornar as pessoas independentes de mim. Eu não estou aqui para falar assim, vocês vão depender de mim a vida inteira. Vocês vão ser totalmente dependentes de mim. Muito pelo contrário. Eu ensino para vocês coisas terapêuticas muitas das vezes. No curso eu ensino coisas que muitas das vezes as pessoas não aprendem em faculdades ou em cursos de terapia. Você está entendendo? Eu ensino você a diagnosticar o seu cônjuge. Quem é o seu cônjuge? Como que ele funciona? Então isso são coisas que muitas das vezes as pessoas elas aprendem como profissionais da terapia. Você está entendendo? Só que eu acho isso necessário para que a pessoa aprenda como tratar a outra pessoa. Eu acho isso necessário e tem funcionado. Você está entendendo? É por isso que eu ensino. Só que tem pessoas que elas conseguiram antes. Por quê? Porque o estado que elas estavam, a configuração de casamento que elas estão vivendo, não era uma configuração muito problemática. E aí eu deixo bem claro lá nos últimos módulos do curso, onde a gente começa a trabalhar reaproximação. Porque quando a gente chega no estágio da reaproximação, tem um monte de gente que começa a restaurar o casamento. E por um outro lado, tem pessoas que falam, caramba, tá todo mundo restaurando o casamento e por que o meu não vai? Porque ali a gente está trabalhando configurações de casamento diferentes. O que é mais fácil de restaurar? Um casamento onde esse casal, ele está vivendo uma crise de casamento, eles reconhecem que eles estão vivendo uma crise de casamento, mas eles ainda estão casados. Eles moram na mesma casa, eles têm relação sexual, eles têm projetos pessoais juntos, mas eles estão vivendo uma crise no casamento, seja lá pelo que for. É mais fácil restaurar esse casamento, ou esse casamento aqui, onde eles já estão divorciados há 7 anos, morando em cidades diferentes, e às vezes o marido já está até morando com outra mulher. O que é mais fácil de restaurar? É claro que é mais fácil restaurar esse casamento que está vivendo a crise, simplesmente uma crise. Não é que algo seja mais fácil, é que simplesmente aqui já se intensificou mais do que aqui. Então aqui o processo é mais rápido do que aqui. Você está entendendo? Então nós precisamos entender as dinâmicas de que cada configuração de casamento vai trabalhar. Então é claro, tem pessoas que vão conseguir restaurar seu casamento em 3 meses. Tem pessoas que vão restaurar seu casamento em 1 mês. Tem pessoas que vão restaurar em 1 ano. Você está entendendo? Então isso não existe uma regra. Porque cada relacionamento é um relacionamento. Cada trabalhar é um trabalhar. Tem gente que chega se atirando, cara. Tem gente que é louco, você tá entendendo? Louco no bom sentido. Por que louco no bom sentido? Porque eu percebo quando a pessoa tá com sangue no olho. E eu aposto nessas pessoas. Quando eu vejo que tem gente que tá com sangue no olho, eu aposto nessa pessoa. Eu pego essa pessoa pra mim. Você tá entendendo? Tem pessoas que elas entram no grupo e tipo assim... Elas assistem a aula gratuita, a aula lá daquele curso gratuito sobre a crise no casamento, e elas terminam, elas acabaram de entrar no grupo, elas assistem aquilo, e elas mandam mensagem para mim e falam, Júnior, não tem algo mais aprofundado? Eu falo, tem o curso né, do Casamento Sem Crise. Manda o link para mim, que eu quero fazer o curso. E a pessoa já, entra no curso. E ela fala, Júnior, eu consigo ser atendido por você? E a pessoa... tá fazendo o curso e tá sendo atendida. Ou seja, o que eu tô vendo nessa pessoa? Cara, essa pessoa ela tá tratando isso com prioridade. Você tá entendendo? Então é claro que essa pessoa ela vai conseguir ter um desenvolvimento muito mais rápido do que uma pessoa que tá lá no curso há 3 meses no curso, né? Ela tá criando coragem para comprar o curso do Casamento Sem Crise. Você tá entendendo? Então existem inúmeras diferenças com relação à maneira como a gente se porta e com o tipo de relacionamento que a gente está vivendo. Então é isso que vai determinar o prazo e a demora que a gente vai ter para restaurar o nosso casamento. Você está entendendo? E quando eu falo a respeito da intensificação de cada relacionamento,
Tem pessoas que traíram seu marido. Tem mulheres que traíram seu marido. E seu marido deu o pé e falou, cara, eu não quero mais saber de você. Você me traiu. Você tá entendendo? Tem pessoas que não. Tem pessoas que simplesmente tiveram uma briga, o marido resolveu ir embora, ou então a esposa mandou o marido embora. Você tá entendendo? Então, tipo assim, são situações adversas, totalmente diferenciadas. Tem pessoas que sofreram algum trauma no relacionamento. Tem pessoas que sofreram algum trauma no relacionamento. Perderam um filho. Entenderam? E o casamento não conseguiu subsistir diante de uma dor tão grande. Então, cara, são inúmeras as situações que a gente vive aqui. E todas essas pessoas eu pego no colo. E é uma das coisas que eu sempre falo pra vocês. Aproveitem enquanto eu ainda dou conta. Esse fim de semana, cara, foi muito trash pra mim. Foi muito trash. As pessoas que têm o costume de conversar comigo pelo WhatsApp perceberam que, tipo, eu respondi muito pouco. E muitas pessoas eu não respondi. Eu tive que ser seletivo nas pessoas que eu respondi. Porque acaba que tem dia que não dá tempo. Entendeu? Não dá tempo. Porque eu tenho que atender as pessoas no individual. Eu tenho outros trabalhos que eu faço, porque, conforme você já sabe aqui, eu atendo pessoas na área de saúde também. Então tem pessoas que eu atendo que não tem nada a ver com casamento. Estão vivendo uma depressão, estão vivendo uma crise de ansiedade. E é o meu trabalho, né? Só que, com o passar do tempo, isso vai a cada dia ficando se afunilando, né? E vai chegar uma hora que eu não vou dar conta de estar atendendo vocês. Eu vou precisar ter uma equipe para fazer isso. Você está entendendo? Então, enquanto eu consigo fazer isso, eu faço. Eu faço com unhas e dentes, entendeu? Porque esse é o meu ministério. Essa é a minha vida. Eu já falei para vocês aqui. Apesar de eu ser um pastor hoje, eu sou auxiliar numa igreja. Mas eu já tive proposta de receber a igreja. E eu falei assim, eu não vou dar conta. Eu já tenho um ministério. Eu não vou dar conta de eu ficar cuidando em período integral de uma igreja, sabendo que eu tenho pessoas que estão dependendo de mim. Vocês estão entendendo? Então esse é o tempo que eu vivo hoje. Esse é o tempo onde eu me entrego totalmente em cima disso. Só que eu sei que eu sou ser humano, que eu tenho só 24 horas por dia. E que eu não vou dar conta do tempo todo de conseguir atender vocês pessoalmente durante muito mais tempo. Porque acaba que, sei lá, a gente começou com 50 pessoas. De repente hoje a gente tem mais de 1000 pessoas no WhatsApp. Entendeu? E amanhã quantas pessoas a gente vai ter? E à medida que isso fosse estruturando e as pessoas forem conhecendo isso, porque é tudo muito novo ainda. Então eu sei das minhas limitações. E mais uma vez, aqui é uma motivação para você, né? Se você quer aproveitar esse tempo onde eu consigo estar com você, onde você consegue ter acesso, né? Eu sei que muito do atendimento individual, as pessoas já estão sentindo isso, porque as pessoas elas entram e falam, Júnior, não tem horário, cara. Eu disponibilizo a minha agenda para vocês escolherem um horário que vocês querem ser atendidos, só que os horários são muito poucos, são pouquíssimos horários que eu tenho durante a semana para atender, porque a maioria dos horários já estão reservados. E eu sempre falo, gente, se você não está achando horário, fala comigo no individual, me chama no pessoal aí, que a gente vai arranjar algum horário para você. E eu entendo que eu tenho que muitas vezes fazer das tripas coração aí para conseguir atender vocês ou fazer da melhor maneira possível. Mas o que eu garanto para vocês eu tenho pegado essas pessoas no colo. Entendeu? Eu tenho pegado essas pessoas no colo e feito dar certo, tá? Então, o que diferencia, pra Tiane, né, que tinha falado a respeito disso, o que diferencia é isso. Você percebeu que tem inúmeras diferenciações a respeito do porquê que tem pessoas que demoram tanto para restaurar seu casamento e tem pessoas que em alguns meses elas conseguem ter esse mesmo resultado. E qual que é a grande sacada aqui, no fim das contas? No fim das contas, o que importa é que a gente consiga fazer uma estruturação. Que esse processo ele seja um processo estrutural em cima daquilo que eu tenho interesse, do casamento que eu quero para minha vida, entendeu? Tudo bem, se a pessoa ela viveu 7 anos para conseguir viver a restauração dela e hoje eles vivem o casamento incrível, ok, valeu a pena os 7 anos. Se a pessoa ela conseguiu, através dos nossos projetos de aceleração, em 1 mês, restaurar o casamento dela, e o casamento dela foi realmente restaurado, não foi simplesmente uma volta, então valeu a pena. Você está entendendo? Então, o que importa muito, na verdade, não é nem a nossa falta de paciência, é o resultado que a gente vai ter no final das contas, tá? Então pensem a respeito disso.
Não tratem o processo como se fosse, tipo assim, tem esse pessoal, né, que, eu sei que tem muita gente que tá aqui e tá em outros lugares também, né? E tem esse pessoal que, é o deserto, é não sei o que. Cara, não trate o processo como se fosse um desmerecimento, entendeu? Não trate o seu processo como se fosse eu tô pagando pelos erros que eu fiz. Não, não trate o processo dessa forma. O processo, ele é uma oportunidade que você tem. É uma oportunidade de você viver o diferente, entendeu? A crise, ela tá gritando no seu ouvido faz tempo, desde a época que vocês estavam casados. Lamentavelmente, vocês não tiveram discernimento e sensibilidade para ouvir o que ela cobrava de vocês. Hoje, como você está mais atento, como você está mais disponível, você consegue ouvir claramente o que a crise sopra no seu ouvido. Então, em outras palavras, a crise ela nunca veio para te matar, ela veio para te promover. Então não trate esse tempo de hoje como se fosse um tempo de uma coisa ruim. Esse processo, ai meu Deus, estou sofrendo. Ok, vai ter sofrimento, mas esse sofrimento é um sofrimento para crescimento. Entendeu? Esse sofrimento é tipo um sofrimento de academia, onde você vai, onde você sente dor, onde você soa, onde você se esforça, mas você sabe que tem um benefício por trás de tudo isso que você está fazendo. Então comece a olhar com esses olhos, comece a olhar com essa perspectiva de que o que você está fazendo tem valor. Não é uma perca de tempo, o que você está fazendo não é um desmerecimento, você não está morrendo, você está vivendo. Entendeu? Mais uma vez aqui eu acho que eu falei a respeito disso na live passada, a respeito de Deuteronômio 30:18. Mais uma vez eu coloco aqui a perspectiva de Deus diante daquilo que você está vivendo. Deus ele fala assim, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Então hoje, quando você acordar para viver o seu processo, escolhe a vida. Quando você acordar e falar e tipo assim, bater aquela dor, aquela solidão, aquela angústia, você olhar pro lado da cama e ver que você tá sozinha, tipo assim, ao invés de você falar, nossa, acordei para viver o pesadelo de novo, sabe, tipo, escolhe vida. Acorda para viver a bênção, acorda para viver a vida, acorda para ser melhor do que você foi antes. E uma das coisas que, só pra gente fechar aqui, eu sei que eu já estourei o meu horário, uma das coisas práticas que eu vou estar passando para você aqui agora, conforme eu comecei falando aqui, mais de 90% das mulheres não gostam do que elas veem no espelho. Mais de 90% das mulheres estão insatisfeitas com aquilo que elas são, com aquilo que ela é, em outras palavras, né? Com quem ela é. E começa a executar uma coisa. E às vezes você vai achar besteira. E se você achar besteira, faça isso simplesmente por 5 dias. Faça uma experiência psicológica só por 5 dias. Quando você acordar, e tudo bem você acordar com essa mentalidade, com esse pensamento de ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer hoje, né? Mais um dia de tristeza, mais um dia de solidão. Quando você acordar, quando você for no seu banheiro, escovar os dentes, que tem que escovar os dentes, tá? Você olha no espelho, olha dentro dos seus olhos. Quando você se olhar no espelho, olha dentro dos seus olhos. E fala para você mesmo, o que eu posso fazer hoje para te ajudar? Sabe? Olha dentro dos seus olhos no espelho e fala, o que eu posso fazer hoje para te ajudar? Pensa a respeito do como você pode se ajudar nesse dia. E depois que você pensar a respeito disso, sabe aquela questão de bater com a mão assim? Faça isso com você mesmo. Todos os dias na hora que você acordar. Olha para você, se encara, olha dentro dos seus olhos, por mais que você esteja arrependida, por mais que você esteja se sentindo culpada, por mais que você esteja se sentindo rejeitada, por mais que você esteja se sentindo feia, desprezada, o que você estiver sentindo, independente. Ignore tudo aquilo que você estiver sentindo. Ignore tudo aquilo que você estiver sentindo. Ignore o seu sentido de vítima da situação. Olha dentro dos seus olhos e fala para você mesmo, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? E encontre uma coisa só, uma coisa que você pode fazer para estar melhorando o seu dia naquele dia. Só uma coisa. E quando você pensar nessa coisa, você bate na sua própria mão. 5 up. Automaticamente, quando você fizer isso,
o simples fato de você colocar as mãos para cima, né, isso é PNL, quando você coloca as suas mãos para cima, quando você se estica, você já percebeu que quando um atleta ele ganha uma corrida, por exemplo, o que ele faz? Ele põe as mãos para cima. Todo campeão ele põe as mãos para cima. Toda pessoa que ela quer ser vista, ela ganha espaço. Toda vez que a gente ganha espaço, a gente libera dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, é aquilo que te faz ficar satisfeito. Então, por mais que você tenha acordado mal, por mais que você tenha pensado em cima de um monte de coisas ruins, quando você fizer isso, automaticamente você vai estar liberando dentro de você hormônios de felicidade. E quando você sair dali de dentro, você já vai sair com um aspecto de festividade. Festividade por quê, Júnior? Porque o simples fato de você colocar a mão para cima, quando você vem para bater na sua própria mão ali no espelho, já faz com que o seu corpo libere esses hormônios de felicidade e isso vai te obrigar a ter pensamentos produtivos, de coisas boas que você pode fazer a respeito desse dia. Júnior, besteira isso, não acredito nessas coisas. Faça só por 5 dias. Depois você me conta o resultado. Deixa eu só ver aqui os últimos que eu acabei... Vocês ficaram quietos hoje, né, gente? Não sei é intuição ou se é intenção, mas acredito que ainda existe amor. Como eu faço para obter o curso? Eu queria o seu curso, mas meu cartão de crédito é do meu marido. Ele vai ver na fatura. Se eu usar de outro, também vão saber que o fato é o querer a restauração é um segredo. Compra no boleto, cara. Se vira, não sofre por causa disso, não. Mas seria engraçado você comprar o curso de restauração no cartão do seu marido. A Eliane, ela fala, não sei se é intuição ou se é intenção, mas acredito que ainda existe amor. A questão do amor eu já falei bastante a respeito disso aqui, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês assistirem as lives anteriores, porque eu falo bastante a respeito dessas questões que vocês sempre levantam aqui. A questão do amor em si. Né? A gente vive muito essa dificuldade de entender que o amor ele não é um sentimento. O amor ele fala a respeito do comportamento que a gente tem. Tá? Então, à medida que nós nos comportamos de uma forma que a gente venha a entregar, que a gente venha a oferecer, que a gente venha a servir, isso é amor. Tá? Então, não é uma questão... por exemplo, se a pessoa fala que não me ama e ela não está me tratando com amor... Ok, ela não me ama, entendeu? Não tem segredo nenhum nisso. Agora, por um outro lado, quando a gente voltar a se reconciliar, quando a gente começar a se reaproximar e você perceber um brilho nos olhos da pessoa, você perceber um sorriso diferente da pessoa, você perceber a pessoa, ela sendo cavalheiro com você, você perceber a pessoa, ela tentando se aproximar de você de uma forma diferente. Ok, você está percebendo que está acontecendo alguma coisa, né? Tá rolando uma química aí dentro dessa pessoa. Mas... não sofram com relação a essa questão de amor, eu acho que amo, acho que não ama, isso não atrapalha muita coisa. O compromisso é o que importa, tá? O que valida o nosso casamento não é o dia que a gente ama e o dia que a gente não ama. Porque se a gente for falar a respeito de sentimento, tem dia que a gente ama, tem dia que a gente odeia. Você tá entendendo? Se você já foi casado, você sabe do que eu tô falando. Tem dia que a gente ama, tem dia que a gente quer matar. Você tá entendendo? Então imagina que, tipo... No dia que eu amo, eu quero ficar junto. No dia que eu não amo, eu quero me separar. Então, o que valida o casamento não é sentimento, é compromisso. É por isso que a gente faz diante do altar um compromisso. Você está entendendo? A gente faz uma promessa. Porque a promessa que a gente fala, por mais que ela esteja sendo contrariada hoje, ela prevê que todas essas coisas que a gente está vivendo hoje iriam acontecer. Mas a gente fala que a gente promete que por mais que essas coisas aconteçam, a gente não ia se separar. Mas tudo bem, não quer dizer que está tudo acabado, a gente simplesmente precisa entender o que é que a gente está fazendo dessa vez. Porque às vezes a gente vive tanto tradição que a gente não entende nem o que a gente está falando, tá? Mas só para que vocês entendam com relação a essa questão de sentimento. Sentimento é uma coisa que vai e vem. Emoções são coisas que a gente sente a partir do que a gente experimenta das situações, tá? Então as nossas emoções, elas vêm a partir das situações. Agora,
O meu compromisso, ele vem a partir daquilo que eu quero, daquilo que eu imponho, daquilo que eu decido. Então isso é ser adulto. O adulto, ele se compromete e por mais que ele não queira, ele faz. Porque ele falou que ia fazer. A criança não. A criança, ela é totalmente emocional. Ela se deixa levar pelas suas emoções. Então, se ela se deixa levar pelas suas emoções, se tá ruim, então ela expressa que tá ruim. Se tá bom, ela expressa que tá bom também, não tá nem aí, se tá todo mundo vendo. Então, isso é ser criança. E isso é ser adulto. Então, pensem bastante a respeito disso. O relacionamento ele não é a respeito de emoções e sentimentos. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, mas ele não é a respeito disso, tá? Pensem bastante a respeito disso, executem a atividade que eu falei para vocês. Isso faz total diferença na vida de vocês, principalmente vocês que estão passando por uma situação bem complicada aí, que precisa de um algo na hora, para agora, para ontem, tá? Comecem a executar isso. E, galera, o curso, meu Deus, tinham me perguntado a respeito do curso. O curso, lá naquele curso gratuito que vocês receberam lá no WhatsApp, vai ter, no mesmo lugar onde você assiste o curso lá, é só você rolar a página para baixo que tem todas as informações a respeito do curso do Casamento Sem Crise, tá? E conforme eu falei aqui, você pode pagar o curso do jeito que você quiser. Você pode parcelar em 1 milhão de vezes, você pode pagar no boleto. Se você não gostar, chuta o pau da barraca, pede seu dinheiro de volta, sabe? Tipo assim, não tá perdendo nada, entendeu? Pode pagar no cartão, paga no boleto, paga no Pix, paga do jeito que você quiser. E é tão barato que a maioria das pessoas pagam no Pix, de tão barato que é. Mas se às vezes a situação estiver muito apertada mesmo, paga lá parcelado em 1 milhão de vezes lá, tá? E o atendimento, tá? A Fabiane, né, falou que quer marcar um atendimento. E o atendimento, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui que eu falei no sábado, e algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Eu falei para esclarecer, mas algumas pessoas ficaram com dúvida. O atendimento individual, gente, para os alunos, lembra que eu falei que todo o nosso trabalho é desenvolvido em cima de comprometimento? Então, a pessoa quanto mais comprometida comigo, mais ela tem de mim. Entendeu? Quanto mais comprometida a pessoa é comigo, mais ela tem de mim. Então, a pessoa que ela é aluno do curso, ela tem um desconto enorme, tá? Então, você que faz parte do curso, sempre lembre quando você for pagar algum horário lá do atendimento, quando você for agendar algum horário, que você tem um cupom de desconto, tá? Lá no curso, acho que deve estar lá nos bônus lá, entra lá e vê lá qual que é o cupom de desconto para você estar usando nos seus atendimentos. Para quem não é aluno, o atendimento é um site que você entra, tá? Que é www.atendimentojuniorbrito.com www.atendimentojuniorbrito.com. Ali você entra, escolhe seu horário, escolhe seu dia, paga e espera para ser atendido, tá? É basicamente isso. E o curso eu acho que deu para entender, né? O curso aquele curso que você recebeu gratuito lá no WhatsApp, rola para baixo a página onde você está assistindo o curso ali, que tem todas as informações a respeito do curso integral, né? Do curso intensivo. Hoje o curso do Casamento Sem Crise, ele conta com mais de 150 aulas em vídeo. Então é um curso extremamente intensivo. Por que, Júnior, tem tanto material? Porque o curso ele contempla todas as situações de casamento. É claro que, tem situações que você não vai precisar assistir, porque é específico para alguém, por exemplo, que está separado. Tem aulas que você não vai precisar assistir. Por quê? Porque é aulas para uma pessoa que está separado dentro de casa. Então o curso, as aulas elas são específicas para cada configuração de casamento, mas todas as pessoas elas estão dentro do mesmo curso. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa que hoje está vivendo uma crise no casamento, se ela não conseguir dirimir essa situação, amanhã ela pode estar separada dentro de casa. Se ela não dirimir essa situação, amanhã ela pode estar separada de casa. Então, para não ficar fazendo cursos separados, nesse curso ele já compreende todas essas situações, tá? Então, no curso tem a parte terapêutica, tem a parte dos primeiros socorros, tem a parte onde eu ensino vocês a exercitar aqueles 3 As que a gente fala lá no curso gratuito, de uma forma mais prática e tal. Então, no curso dá tempo da gente trabalhar bem trabalhado em cima de cada questão, tá? E se mesmo assim, depois de tudo que eu falei, você ainda tiver dúvida, eu não entendi como é que eu faço para acessar o curso, me chama no particular aí,
que eu depois mando o link pessoalmente aí para você, tá bom? E se você tiver dúvida com relação a alguma coisa, também me chama no particular aí, que eu falo para você. Só não tenha tanta pressa, porque tem um monte de pessoas para me responder e eu tenho que dar conta de responder esse tanto de gente aí, tá bom? No demais, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe muito a sua vida. Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita intencionalidade. Ok? Até a próxima e Deus abençoe as suas vidas.